Boa noite, como vai? Tudo bem? Todo mundo? Estão bem? Vamos para mais um culto, onde a gente possa nos unir a todos aqueles que também estão em orações para todos. Nosso caderninho está aqui, com os nomes, com agradecimentos por todos aqueles que estão sarando. Mas nós estamos muito preocupados. Não tão assim, né? A gente está aí observando, né? A situação. Hoje são 19. A condição que está os hospitais, que estão os hospitais, né? Boa noite, Iris. Que bom que você está aí. Sem remédio. E aí a onda roxa acabou, não entendi nada. Não consegui entender isso. Apesar que a onda vermelha deveria já ser a última, não criar mais uma onda, né? E eu fico me perguntando aqui de que vai adiantar poder trabalhar se não poder viver. É uma coisa muito estranha. Mas vamos seguindo, né? Seguindo conforme Jesus vai nos orientando. Boa noite, Nilce. Que bom também que você chegou. Então vamos pedir a Jesus para que possa fazer com que as pessoas possam sentir realmente como está a nossa situação no mundo, como nós estamos perante o mundo, como nós estamos agindo e o que nós podemos fazer. Jesus entra na nossa casa, vem participar conosco do nosso culto. Sente em volta de nossa mesa, para que a gente possa ler e entender, aprender, executar. Nosso Deus misericordioso, ampare a todos, encarnados e desencarnados. Ampare a todos os médicos e todos os profissionais, a todos aqueles que estão em processo até de recuperar, de retirar alguns equipamentos, e que eles possam ter condição de evoluir para sarar, para a cura. Nosso Deus misericordioso, a nossa irmã que deu morte encefálica, nós te rogamos, Senhor Jesus,
o acolhimento, o aconchego. Não só a ela, mas a toda a família. A todos aqueles que estão em tratamento em casa, seja de Covid, seja de tratamentos quimioterápicos, tratamentos onde as pessoas estão com dores, problemas mentais. Nosso Senhor Jesus Cristo, cuida de todos. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo, Senhor. E hoje eu venho pedir para que cuide de nós, diante da lição, para que a gente possa conseguir cuidar de nós mesmos. Que assim seja, Senhor. A lição de hoje, seguindo o capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, o item 9, a cólera. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. E esse espírito protetor, ele vem nos dizer o seguinte: assim, essa lição é bem interessante porque é como se colocasse a gente de frente para o espelho. E toda vez que eu leio, eu vou ficando com tanta vergonha, porque a gente já está numa situação de compreender mais um pouquinho. Não é porque a gente é mais, não. Eu estou falando nós todos, né? Não é só a mim. Mas a gente já está entendendo mais o Evangelho. A gente já está modificando nossos atos. Boa noite, Cássia. Que bom que você chegou. Fabiana, que boa noite. E aí, quando a gente vai lendo, eu vou ficando com muita vergonha, porque eu ainda não mudei ainda o tanto que eu achava que eu deveria. E a gente às vezes precisa de ajuda mesmo. Então vamos lá. Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, e vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Então a gente recebe uma crítica, uma comparação, porque a gente se sente numa condição muito melhor, e aí a pessoa vem e fala: não, você não é tudo isso que você está achando, não. Ah, pra que mexeu? A gente ainda tem até... A gente fala assim: quem é você para falar isso? Ai, de vera. Como a gente ainda é ignorante, né? Esse ignorante do saber. E a gente fica encolerizado mesmo. E mesmo que não seja nessa situação, seja em outra, que a gente encoleriza. Aí veja só. Procurai a origem desses acessos de demência, considerado demência, passageira, que vos iguala aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Então, quando a gente está no momento de cólera, nós somos considerados estar na nossa demência. Por isso que eu falo que coloca a gente em frente ao espelho.
E a gente vai ficando com vergonha. Porque a gente é uma demência passageira. Que é aquela hora da fúria, depois você volta ao normal. Só que a gente é igualado aos brutos. E aí a gente perde a razão. Esse que é o maior problema, né? A gente perde a razão. Então, mesmo que eu teria, numa situação, a razão, eu encolerizo, eu perco ela. Eu a perco. Procurai o porquê disso, e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Aí é triste, né? A gente perceber que nós deixamos o nosso orgulho dominar tudo. Não é o orgulho ferido por opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? Então a gente entra nessa demência e perde a razão e até de olhar o que estão nos dizendo. Porque às vezes, geralmente, né, são observações justas. São coisas que nós precisamos estar atentos. E já que não estamos e estamos fazendo alguma coisa que não vale a pena, alguém vem e nos fala, a gente fica pé da vida. A própria impaciência, decorrente das contrariedades frequentemente fúteis, prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Então a gente entra na condição de demência, perde a razão, não observa o que é justo, situações que nós precisamos estar olhando, porque seriam sábios conselhos que estariam nos dando, e nós impacientes, nós ficamos contrariados e a gente se prende à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. E a gente ainda na nossa prepotência ainda achamos que alguém tem que se curvar perante a gente, que a gente tenha razão. Só nós temos razão. Só o que a gente pensa que é verdade. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir porque não lhe obedecerem, não lhe obedecerem. Se nesse momento ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio, ou se acharia ridículo. E aí, às vezes, a gente julga as pessoas. Na nossa vez, a gente fala assim, mas foi porque eu estava com raiva. Na vez do outro, a gente fala, ele é ruim. E é isso que nós precisamos, estar atento a nós mesmos. Que julgue por aí a impressão de que deve causar aos outros, ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Então, a nossa tendência, eu tenho tendência a quê? Quando eu fico com raiva, quando eu fico triste, quando eu fico alegre. Qual é a minha tendência? Olha a importância de nós
nos conhecermos. Sócrates fala, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque se a gente nos conhecer nesses momentos do que nós somos capazes de fazer, a gente pode usar com a razão. Porque no momento de raiva, se eu sou capaz de fazer uma atrocidade, no momento de raiva eu vou sair de perto. Eu já começo a ficar atento e pirulito. Não fico ali. Enquanto eu estiver com raiva, eu não vou ficar naquele lugar. Eu não vou conversar com a pessoa. Eu não vou tentar resolver a situação. Então a gente precisa ficar atento. E às vezes a humilhação faz muito o outro, faz com que o outro experimente esse acesso de demência. Porque a gente o humilha. E aí a gente não sabe o que o outro é capaz de fazer na condição de estar se sentindo humilhado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque uma vez que a gente julgou as penas para o alto, você não consegue pegar mais nenhuma, não. Então a gente precisa estar olhando. Se soubesse a impaciência e a exaltação Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram sua saúde e até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Então, nesse momento em que a gente entra nessa condição de demência, nós experimentamos primeiro o veneno que nós vamos julgar no outro. A gente experimenta desse veneno primeiro. É de bom senso, né? Quando a gente está com o nosso cônjuge e a gente não está satisfeito com uma coisa e ele fala outra coisa que vai nos perturbar tanto, é melhor sair de perto. Peça licença e fala assim, depois eu volto, nós vamos conversar. Porque a gente pode fazer muitas coisas, falar muitas coisas que não deveria falar. Que era só um momento mesmo, porque a gente está com raiva. Porque se a gente não estivesse com raiva, a gente nem falaria. A gente nunca falaria. A gente nunca cobraria alguma coisa. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo, o pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o rodeiam. Então, além da gente observar que nós seremos a primeira vítima, a gente ainda nos deter, porque a gente vai tornar o outro muito infeliz. O que a gente vai falar pode cortar, dilacerar uma pessoa. Sem falar na carga de energia negativa que a gente joga naquela pessoa. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se no acesso de raiva cometer um ato do qual tiver de se arrepender por toda a sua vida? Então, às vezes, a pessoa vai lá e mata. E aí a pessoa fala assim, como fulano matou cicrano? Ninguém sabe do que o outro é capaz quando ele está com raiva. Nem nós sabemos que nós somos capazes de fazer no nosso momento de raiva. Em resumo, o homem que tem
temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito bem e pode levá-lo a praticar muito o mal. E tem tratamento para isso. Tem tratamento. Se a gente não está conseguindo sozinho, vamos buscar um profissional para poder nos ajudar. A cólera é o momento da raiva em excesso. O momento em que a gente está na sintonia errada, que nem um rádio, que quando está na sintonia errada é ruim de escutar. Então, nesse momento aqui, a gente que pode nos levar a praticar um mal muito grande, onde a gente vai arrepender por resto da vida, porque a gente vira e fala assim, mas eu não sou assim, eu não sou essa pessoa, eu estava com raiva. Por isso que a gente precisa às vezes nos tratar, porque qual é a quantidade de raiva que a gente fica? E se a gente está na sintonia errada, se a gente resolve essa sintonia, colocar ela no lugar certinho, onde fica limpo o som e aquilo não nos atrapalha, a gente consegue vencer a nós mesmos. Pensa só, né? Quantas vezes Jesus foi humilhado, desmerecido, julgado, criticado. Quantas vezes? E ele se manteve fiel, a ponto de não jogar a culpa em ninguém. Se sentiu raiva, não mostrou isso para ninguém. No filme, Os Vendilhões do Templo, né, Jesus se mostra ali muito bravo. Mas era diferente a cólera. Porque ali ele estava tirando o que não estava correto. Mas ele não estava brigando com as pessoas a ponto de jogar uma carga naquelas pessoas. E às vezes a gente joga porque a gente está com raiva. E às vezes a gente pode derrubar essa pessoa numa cama. Ela pode ficar doente, porque a gente não conhece a gente mesmo. A gente não sabe o tanto de carga, magnetismo que nós temos. Esse magnetismo, ele pode tanto curar como adoecer. Tudo na medida e na frequência certa. Se está na frequência certa, ele é cura. Se está na frequência errada, ele é doença. Isso basta para fazer esforços para dominá-lo. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Então, o orgulho e o egoísmo é contrário à caridade. Por isso que aqui está falando que é para que a gente domine, a gente se esforce para dominar, baseado em tudo que a gente está entendendo aqui, que a gente vai atrapalhar o outro, mas que a gente vai atrapalhar nós mesmos. Nós podemos cometer um ato que seja muito prejudicial à nossa vida, nos tira a liberdade de ir e vir, né? Vamos nos conhecer os nossos egos, essa personalidade que a essência pura, né?
A personalidade a gente molda, a gente coloca máscara, a gente mostra-se de como a gente quer. Porque o orgulho está falando. E a gente precisa se esforçar para que a gente possa vencer nossas próprias tendências. E a gente só consegue vencer nossas tendências no esforço, na compreensão, no entendimento de que a gente não precisa fazer mais da forma como nós estamos fazendo. A gente pode se livrar de muitos sentimentos e de muitas ações e reações. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos auxiliar nesse momento, onde a cólera não nos domine mais, onde a gente possa te sentir, Jesus, a doçura desse seu amor. E dessa forma a gente também possa ser mais doce, mais maleável, menos egoísta e orgulhoso, menos a vontade de que tudo e todos estejam da forma como a gente queira que eles estejam. Mas que a gente possa amá-los como eles são. E que a gente possa entender que se ele não quer mudar agora, a hora dele vai chegar. Se não for possível esperar, sigamos. Vamos para outras moradas, de casa física mesmo. Se der para esperar, vamos estar juntos, mas vamos estar de outra forma. Obrigada, Jesus, por entrar em nossa casa, por vir trazer para nós a condição da gente se ver, se reconhecer e desta forma nos educarmos para o bem maior. Muito obrigada, Deus, por tudo, tudo, tudo. Muito obrigada. Que nossa Mãe Santíssima possa nos orientar. Que assim seja. Amém. Fiquem com Deus, tenham bons sonhos, bom sono. Vamos descansar, né? E amanhã seja um lindo dia, cheio de coisas boas. Com Deus.